Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, professora da Universidade Estadual de Maringá, e nós estamos aqui hoje para gravar mais um quadro do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, intitulado Isso é Crime? Esse episódio do Isso é Crime, ele vai narrar um fato acontecido agora muito recentemente, em julho do mês de 2024, dia 24 de julho do mês de 2024, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, mais precisamente no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O que aconteceu ali? Uma bebê do sexo feminino, ela foi levada por uma médica, pessoal. A médica é Cláudia Soares Alves, de 42 anos, uma médica neurologista, que se fez passar por outra pessoa, deu um nome falso, de Amanda, para poder adentrar o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e levar esse bebê que tinha acabado de nascer. Realmente, ela tinha nascido naquela mesma noite, 24 de julho, em que ela foi levada. Ela levou essa recém-nascida para a cidade de Tumbiara, em Goiás, onde a médica residia, e ali ela se fez passar, por alguém que tinha acabado de dar à luz perante a sua empregada doméstica. Nós já vamos narrar melhor os fatos. Então, a médica, Cláudia Soares Alves, ela está presa numa prisão na penitenciária feminina de Arizona, no interior de Goiás, e está aguardando o inquérito, para apuração do ilícito que ela cometeu e também futura denúncia. Mas nós queremos colocar aqui exatamente qual o crime que a médica Cláudia Soares Alves cometeu, porque tem se falado muito em que a médica, em todos os telejornais, enfim, na internet, nas notícias, que a médica cometeu o crime de sequestro, pessoal. E, inclusive, as linhas de investigação da Polícia Civil do Estado de Goiás apontam no sentido de um sequestro qualificado, como nós vamos ver, mas não é o correto, gente. Nós temos que colocar a conduta dessa médica, Cláudia Soares Alves, no seu devido lugar no Código Penal. Vejam bem, então a médica, na noite do dia 24 de julho de 2024, ela se paramentou, como médica, mas também utilizando, disfarces, E aproveitando da profissão, ela de fato é médica, tá? Ela usou uma máscara, ela prendeu o cabelo, colocou uma touca, ali de jaleco branco, e uma mochila amarela nas costas. Ela adentrou o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, como eu falei. E ela podia fazê-lo, embora ela tenha falado ali na recepção que ela ia substituir outra médica, que ela se chamava Amanda e não Cláudia, porque ela era concursada, professora da Universidade Federal de Uberlândia, é um hospital universitário ligado, um hospital-escola ligado à Universidade Federal, e ela, médica, que é, professora de medicina da própria Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, professora da Universidade Federal de Uberlândia, teve essa facilidade de entrar. Embora ela se fizesse passar por outra pessoa, ela queria, claro, ocultar a verdadeira identidade dela, porque ali ela tinha facilidade, conhecimento de como era o hospital, enfim, trabalhava naquele local, era recentemente concursada, mas era funcionária, sim. E ali, fazendo-se passar por outra pessoa, ela adentrou as câmeras de vigilância, elas gravaram tudo, Isso oportunizou conhecer a ação da Cláudia mais facilmente. Então, ela estava toda paramentada, ela parou o seu carro nas imediações do hospital à noite, já era 23h43 da noite, quase meia-noite, e ela entra, e foi narrado, foi visto pelas câmeras, também narrado por testemunhas, que ela primeiro entra num quarto onde há 2 recém-nascidos do sexo masculino, pergunta se está tudo bem, conduta médica de praxe, com os bebês que acabaram de nascer, tudo certo, aí ela vai para um segundo quarto, a ação é muito rápida, tá? Isso eram 23h43, ela sai do hospital já às 23h55, levando a recém-nascida. Nesse segundo quarto está Edson com sua esposa. Edson é o pai da bebê, a esposa, a mãe do bebê, que estavam com dificuldade justamente da bebê se alimentar, Primeira filha, ela com dificuldade de pegar o peito, a própria parturiente não sabia como fazê-lo, então Edson, que é o pai, narra, como testemunha do crime, que ele viu aquela médica ali, perguntando se estava tudo bem, ali estava a bebê recém-nascida, e também um outro bebê do sexo masculino. Ela viu que havia uma bebê do sexo feminino, vocês já vão entender por que ela avisava essa bebê do sexo feminino. Então, ela, aproveitando a oportunidade, o pai ali, bastante consternado, dificuldade da filha se alimentar, chorando de fome, ele pede por uma fórmula láctea, que a médica supostamente conheceria, já que médica era, e aí ela, naquilo, tem a oportunidade, segundo Edson narra, o pai da bebê que foi levada, de que ela pudesse se distanciar do local para poder alimentar a bebê. Então, ela pega a bebê nos braços, ela coloca, ela leva a bebê, sob o pretexto de que ela precisava alimentar a bebê, fora do quarto, o que já é um grande risco, e ela leva para uma outra sala, ali nas adjacências, onde, então, em cima de uma mesa, ela coloca a bebê dentro dessa mochila amarela que eu narrei para vocês, que ela estava levando nas costas, que estava, então, vazia. Ela coloca a bebê, num ato de extrema crueldade, a bebê recém-nascida dentro de uma mochila, fecha a mochila, como se fosse uma coisa, um objeto, e às 23h55, ela sai do hospital, entra no carro, no próprio carro,
e sai dirigindo o carro em direção a Itumbiara, no interior de Goiás, onde ela morava. E ela chega até lá, tá? Ela chega até lá. Então o fato termina assim, ela chega até lá. Ali, no dia seguinte, a sua empregada doméstica, que também é testemunha do fato criminoso, narra que encontrou a sua patroa, de há 4 anos já, né, que ela trabalhava para ela, com uma bebê recém-nascida. E ela ficou bastante estarrecida com a situação. Embora a Cláudia tivesse dito, no mês de maio deste ano, né, nós estamos em agosto, então, assim, Cláudia tivesse dito em maio a sua empregada doméstica que estava grávida, né, que teria um filho, e começou a comprar enxoval para bebê do sexo feminino, tudo cor-de-rosa, enfim, né? Então, a empregada suspeita muito, porque de repente, 24 de julho, né, 2 meses depois, ela aparece ali 2, 3 meses depois com uma filha recém-nascida. Ela diz, olha, eu tive a bebê antes da hora, né, embora não parecesse que fosse uma bebê nascida antes do tempo, né, prematura. Então, a empregada desconfia muito do fato. Ela disse, inclusive, à polícia civil que tinha certeza que aquele bebê não era daquela mulher, da sua patroa, mas ela também se sentia na situação de não poder fazer nada, né, uma certa coação moral, claro, a pessoa tem medo de perder o emprego, de denunciar a própria patroa por um crime, não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Até porque ela tinha dito que estava grávida, mas 3 meses depois ela não poderia dar à luz um bebê assim em perfeitas condições, né? Então, ela começa a cuidar da criança, né? E no dia seguinte, a polícia, já sabendo, né, de toda a narrativa, a denúncia dos pais da bebê que foi levada, vai até Itumbiara, né? Segue a mulher que levou, né, a criança, porque tem toda aquela gravação e o próprio testemunho de Edson, o pai e da mãe da bebê, e aí eles chegam até o apartamento onde Cláudia mora em Itumbiara, mas eles encontram só a empregada doméstica tomando conta da criança, né? E mais uma vez a narrativa da empregada é essa, né? De que teria sido a filha de sua patroa que estava afastada ali do apartamento porque tinha ido comprar algumas coisas para o bebê. E aí a polícia imediatamente, né, afasta a bebê ali do apartamento para poder levá-la de volta a Minas Gerais, né? Para cuidado dos pais, em poucas horas, felizmente, em menos de 24 horas, a bebê volta para os braços da mãe e do pai, que estavam desesperados por isso, pelo que aconteceu. E a polícia, então, aguarda no apartamento a chegada de Cláudia, dessa médica neurologista, que é presa justamente pelo fato de ter levado o bebê. Eu já vou narrar para vocês como nós devemos interpretar esse fato. Cláudia diz que o bebê era dela, né? Enfim, mas tudo aquilo parecia uma situação fake, né? O carro estava cheio de objetos para recém-nascidos, né? Fraldas, banheirinha, toalhas, enfim, lençóis para uma recém-nascida do sexo feminino. Isso que ela já tinha paramentado o apartamento esperando essa recém-nascida que não era dela, né? Ela estava ali fazendo um suposto parto, né? Que seria dela, vindo dela, narrando isso para as pessoas conhecidas. Então, a empregada doméstica é a principal testemunha, mas ela pode ter contado isso para outras pessoas também. E fazendo com que tivesse dado à luz uma criança que depois ela leva de um outro casal que certamente não autorizou, né? Já não era um caso de um processo de adoção normal, ou seja, tudo violando a lei civil. E violando a lei penal, né? Nós estamos aqui falando no nosso canal do YouTube se isso é crime. E tem sido ventilado pela imprensa e até pela polícia, investigado como sequestro, mas não é, tá? Não é caso de sequestro, porque o sequestro está ali entre os crimes contra a pessoa, no título do Código Penal. O sequestro é um crime contra a liberdade da pessoa. Quando se leva, pessoal, um bebê, uma bebê, dos braços da mãe e do pai, né, do abrigo de sua família, de forma ilegal, ou seja, sem processo de adoção, sem que tenha havido, de fato, uma renúncia a esse poder parental, esse poder familiar, para que essa criança fosse posta em adoção, e um processo devido, que é longo, porque é acompanhado pelo Ministério Público e pela Justiça, para que ela pudesse, ou eles serem adotados, né, legalmente por alguém, se não é por essas vias, não se pode ter o filho de outro como próprio. Tá? Essa adoção, a brasileira, né, ela passou a ser criminalizada como o parto suposto do artigo 242 do Código Penal que nós vamos ver. Então, não é o caso do crime de sequestro, porque nós temos que, o objetivo dessa mulher não é tirar a liberdade e privar a liberdade da bebê. Certamente em Itumbiara, se nada fosse descoberto, e felizmente tudo foi descoberto, até pelo fato de haver câmeras de segurança e o fato da narrativa das pessoas que cruzaram com essa mulher, com essa médica, na altura dos fatos, hoje nós temos como descobrir, porque há casos terríveis, né, como o do menino Pedrinho, que foi levado também do berçário quando criança e criado por outra família, como se dessa família fosse, violando todos os seus direitos familiares, seus direitos civis, tá? Então não se trata de tirar a liberdade, a criança cresce com liberdade, ela vai para a escola, ela faz amizades, né, ela se torna independente, ela não é privada do seu bem jurídico liberdade de ir e vir.
do seu jusambulante, né, que é justamente objeto de sequestro, ela é privada dos seus direitos familiares, de saber a sua verdadeira origem, seu pai e sua mãe, a sua família natural, né? Então, essa violação dos direitos civis, dos direitos familiares, dos direitos relativos ao poder familiar de pai e mãe, dos direitos de sucessão, enfim, de tudo que implica o fato de uma criança nascer no seio de uma família e ser levada ilegalmente para o seio de outra família, né, através de uma fraude, viola direitos civis e direitos de família. Então, o crime se remete aos crimes contra a família do título 7º do Código Penal, e não do título 1º de sequestro, tá? Vamos ver aqui, então, como está configurado o crime de sequestro, por que ela está sendo ventilada como autora de um crime de sequestro, certo? E o crime de sequestro está no artigo 148, eu vou colocar para vocês aqui do Código Penal, embora não seja, tá? Então, sequestro e cárcere privado, que são coisas diferentes, porque o sequestro há uma privação da liberdade um pouco mais ampla. Por exemplo, eu posso sequestrar alguém dentro de uma casa, permitindo que essa pessoa circule pelos cômodos, vá ao banheiro, enfim, mas não saia daquela casa. E o cárcere privado, ele equivale ao cárcere mesmo, ou seja, são 4 paredes, então aí eu já deixo a pessoa encarcerada num quarto, num banheiro, num local, né, bastante, de dimensões bastante reduzidas, né, sem poder sair desse cômodo. Aí nós temos o cárcere privado, é o artigo 148 do Código Penal, que está assim configurado: privar alguém de sua liberdade, esse é o bem jurídico, é o direito de ir e vir, é o direito de se locomover, a pessoa não sai das imediações ali de um cubículo ou no máximo de uma residência, de um local ali, né, no máximo. Então, esse é o objetivo do sequestrador sempre, fazer com que a pessoa tenha privação do seu jus ambulante, do seu direito de ir e vir, do seu direito físico de ir e vir, tá? Mediante sequestro ou cárcere privado, que eu acabei de explicar a diferença desses dois mecanismos de ação, né? A pena é a mesma para os dois, embora se considere o cárcere mais grave que o sequestro, né? Porque a pessoa às vezes está num local muito menor ainda, né? Sofrendo muito mais, de 1 a 3 anos. Vejam, né? Uma pena até, eu considero particularmente pequena para o tamanho, para a transcendência da relevância do bem jurídico e do sofrimento de quem passa por isso. Mas enfim, os crimes contra a pessoa, eles não têm assim o tratamento que tem os crimes contra o patrimônio no Código Penal brasileiro, que valoriza muito mais o dinheiro, né, e o patrimônio do que a própria vida e bens jurídicos individuais. Bom, 1 a 3 anos de reclusão, mas nós temos ali a possibilidade de uma qualificadora no parágrafo 1º, porque justamente algumas circunstâncias podem elevar a pena. Então, o parágrafo 1º diz que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, que também não é tão grande assim, mas enfim, nós temos lá uma pena de 2 a 5 anos para circunstâncias várias, entre elas as que seriam praticadas pela médica Cláudia, tá? Então, nós temos ali, no inciso 4º do parágrafo 1º, qualificadora quando a pena sobe para 2 a 5 anos, né? A pena aumenta nas suas margens máxima e mínima. O inciso 4º diz que a qualificadora acontece se o crime é praticado contra menor de 18 anos, ou seja, uma criança ou adolescente. Pela sua fragilidade e vulnerabilidade, elas são mais facilmente encarceradas ou sequestradas, né? Tudo aquilo que facilita a comissão do crime torna ele também muito mais grave. E aí as pessoas colocam criança sequestrada, acho que centenas de milhares de vezes, né, na imprensa, e até a própria polícia tem visto a atitude da Cláudia como essa, mas não é. Tá? Como eu disse antes, expliquei sobre o bem jurídico, essa criança, se desafortunadamente fosse levada para não ser mais encontrada, né, registrada, porque um bebê recém-nascido pode, né, com documentos falsos, ser registrado no cartório como filha da Cláudia, ela cresceria em uma outra família e nunca saberia de onde veio, pessoal. Isso tem implicações transcendentais, né, psicológicas, jurídicas, patrimoniais, sucessórias, enfim, para o resto da vida dessa criança, tadinha, né? Seja lá onde for que ela nasceu, ela tem direito de ser filha de quem ela é. Dos pais, do pai e da mãe, das mães, dos pais, enfim. Então, são direitos civis que são violados, e não o jus ambulante. Aí isso desloca completamente a discussão para os crimes contra a família do título 7º do Código Penal. É aí que esses crimes tomam forma. E nós temos duas situações aqui que podem configurar a conduta da Cláudia e também uma interpretação importante de conflito aparente de normas, tá? Então, nós temos lá nos crimes contra a família o crime que eu acredito que a Cláudia tenha verdadeiramente cometido, o do 242. Ele se chama parto suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. E está justamente nas implicações de levar, né, de alterar os direitos civis de uma pessoa para sempre, ou por um grande tempo, como aconteceu com o menino Pedrinho, que por mais de 20 anos foi visto, né, e dito que esse menino pertencia a uma família, quando na verdade tinha sido levado, né, por uma mulher da maternidade, filho de outra. E aí, vejam, não tem nem como voltar atrás, né, depois que
que isso é feito, assim, criam laços, né, que muitas vezes essa criança levada, ela aprende a ter com a família nova, né, idosa, né, autores ali de crimes, mas é muito difícil desfazer. E aí dizer simplesmente, olha, troca, leva o menino lá para casa dele, tá, com 20 anos, com mais de 20 anos, isso aí é tão transcendental, é tão importante a lesão ao bem jurídico, que eu diria que ela é irrecuperável, né? Como muitas lesões também, outros bens jurídicos são. Mas essa é realmente muito difícil de sanar. E este crime, ele é um crime, então, que viola direitos civis, né? Direitos de filiação, de paternidade, de maternidade. Diz assim, 242, dar parto alheio como próprio. Vejam tudo que eu narrei. A Cláudia disse que teve a filha, que a filha era dela, que tinha nascido antes do tempo. Para a empregada, ao menos, não sei se para mais alguém. Dar o parto alheio, dizer, esta criança que eu apresento aqui nasceu de mim, quando na verdade nasceu de outra pessoa. Isso é dar parto alheio como próprio. Registrar como seu filho de outrem, muito provavelmente, seria o passo seguinte, né? Chegar a um cartório com documentos falsos, declaração de nascido vivo e tal, até porque é médica, né? Então poderia ter uma certa facilidade em obter esses tipos de laudos, né? De atestados, e ali fazer o registro como mãe dessa criança. Um passo a mais ali na violação dos seus direitos civis. Ocultar recém-nascido, isso já não tem a ver com a situação da Cláudia, né? A pessoa que tem o filho diz que não teve, de alguma maneira. Ou substituí-lo, suprimindo, aí seria uma troca de bebês, né? Que também acontece, né? A pessoa não quer o próprio filho, não deseja o próprio filho, mas troca pelo filho de outra na maternidade. Isso aí também tem dolosamente, ok? Não é uma coisa que pode acontecer num hospital de forma culposa, né? De forma imprudente. Isso tem lá também a sua guarita no Estatuto da Criança e Adolescente, né? As maternidades que infelizmente às vezes cometem o equívoco de substituir recém-nascidos entre si e gerar toda essa transcendência que eu falei da violação de direitos civis de forma culposa, também responde por um crime, mas aí é do ECA e não tem a ver com a conduta da Cláudia, que foi dolosa, tá? Mas vejam que também muito grave, né? A troca de bebês, ainda que de forma imprudente. Suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado Civil. Pronto, né? Todo o Código Civil lá, né? Todos os direitos civis desse bebê, dessa bebê, são mudados. A partir do momento que a sua vida se desenvolve em um outro local com uma outra família, né? Crime contra a família, claro. E aí a pena de reclusão de 2 a 6 anos. Já é uma pena maior, né? Maior do que aquelas que a gente viu do sequestro. Isso para começo de conversa, além de ser mais justa e correta a tipificação aqui, certo? Há pessoas que fazem isso, e aí existe uma previsão no parágrafo único, por bondade, né? Famílias que não sabem como fazer esse processo de adoção, estão desesperadas, né? Por às vezes ver que não tem condições de criar uma criança, tem vários filhos, enfim, uma condição econômica escassa e que não permite que uma criança seja criada no seio da própria família, no desespero permitem que outros levem essa criança, registrem essa criança, aí com autorização dos pais, mas também não pode, tá? A chamada adoção brasileira, ainda que com consentimento dos pais. Ah, mas eu era muito pobre, eu era muito jovem, eu estava num desespero completo e dei o meu filho. Isso não pode ser feito, tá? E quem do outro lado, registra a criança, né, leva a criança e tal, pratica essas ações do 242, por nobreza, por bondade, piedade, pensando, eu vou ter um filho cuja mãe não tem condições de criar e me permitiu fazê-lo sem o processo de adoção, também está errado, também está cometendo o mesmo crime, o mesmíssimo crime aqui do caput, tá? Só que aí a pessoa é enquadrada no parágrafo único, que diz o seguinte, se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, aí nós temos a possibilidade de enquadramento no parágrafo único. O parágrafo único diz que a pena vai ser de detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz, inclusive, deixar de aplicar a pena. Aí nós temos a situação de perdão judicial, tá? A situação é de perdão judicial, parágrafo único, coloquei aqui para vocês, e o perdão judicial vem, existe a possibilidade de pena também, nós não deixamos de ter a violação ao bem jurídico, mas o perdão judicial vem justamente porque a família deu seu consentimento, a pessoa está fazendo por um motivo nobre, embora ela também queira ter um filho, não saiba como, em vez de fazer um processo de adoção, ela usa de um subterfúgio que é ilícito, que é criminoso, tá? O crime está configurado como ação, omissão típica, ilícita e culpável, mas por um motivo nobre, né? Dentro da sua culpabilidade menor, enfim, menos reprovável, com o consentimento da família, com certeza, tá? Não haveria nobreza nenhuma em levar uma criança sem consentimento. Mas aquela família, às vezes, numerosa, uma família sem condições de prover a subsistência do filho, no desespero entrega esse filho a outrem, esse outrem comete o crime do 242, tá? E, por motivo de nobreza, pode ter a sua pena afastada. A sua pena,
O crime é esse que vocês viram lá no caput. Aí o parágrafo único traz a possibilidade de afastamento da punibilidade por perdão judicial, que é uma circunstância realmente que afasta a punibilidade, né? Que extingue a punibilidade com previsão no artigo 107 do Código Penal para sempre, tá? Então, o juiz perdoa através de sentença, declara o perdão, vendo que as circunstâncias justificam o que aconteceu e que não vai haver um prejuízo ou um dano muito grande a essa criança, uma vez que ela poderia ir para um processo de adoção, né? Então, ali ela teve uma guarida numa família e a preservação de seus direitos, né? Mas, principalmente a sua subsistência, né? Mas tudo aquilo foi feito com violação aos direitos civis, né? Embora a garantia da própria subsistência, da vida, fosse mais importante. Aí o juiz pode perdoar a pessoa se esses motivos são comprovados, tá? Então, este é o crime da... Obviamente, a Cláudia não se inclui aqui no parágrafo único, né? Vamos até retirar o parágrafo único aqui da jogada. A Cláudia se inclui no caput do 242. É claro que também, olhando tecnicamente para a conduta dela, existe uma subtração de incapazes. Subtração de incapazes está no artigo 249, tá? Mesmo título ligado aos crimes contra a família. E aí o 249 é a verdadeira conduta, né? Só que vejam que aí a gente consegue fazer uma interpretação dentro do princípio da conjunção e voltar ao 242. Então, 249, né, para nós terminarmos, diz assim: subtrair menor de 18 anos ou interdito do poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. Quem tem um menor de 18 anos, no caso aí um bebê recém-nascido, né, sob sua guarda, pai e mãe têm a guarda natural da criança, né, mas é em virtude de lei, né, porque pais e mães biológicos, adotivos, eles têm reconhecido esse poder de guarda, tá? É um poder familiar, é um poder dever, né? Tem poderes e tem também deveres com relação a essa criança. É bem interessante esse direito subjetivo do ponto de vista civil, né? Não é um privilégio. Existem direitos e obrigações ali derivados do poder familiar, que está dentro do poder de guarda familiar, né? Então, subtrair o menor de 18 anos de quem tem essa guarda em virtude de lei, que são geralmente os pais, pode ser também um tutor, né? Caso a pessoa não tenha pai nem mãe, mas aí, mais raramente, né? Geralmente existe o pai, a mãe, a figura do pai, dos dois pais, das duas mães, ou de um pai ou mãe, pelo menos, né? E eu levo literalmente, subtraio, olha, né? Da guarda dessa pessoa ou dessas pessoas, eu estou cometendo 242, a pena de detenção de 2 meses a 2 anos. Aí, vejam, a pena também não é muito alta, né? Pro tamanho do problema aí que é gerado. Mas diz assim a própria consequência jurídica do crime: se o fato não constitui elemento de outro crime. E foi o caso da Cláudia. Então, este elemento de outro crime é chamado princípio da conjunção. Se a Cláudia só fizesse isso, é uma coisa. Só tirasse a criança, né, dos braços do pai e da mãe, é uma coisa. Mas a Cláudia o fez fazendo-se passar por mãe da criança, mentindo, dizendo que deu à luz, muito provavelmente com a intenção de registrar. Ela não cometeu o crime de registro, né, de filho alheio como próprio, mas muito provavelmente faria isso, né? Então, nesse caminho de dar parto à lei como próprio, que é o começo do 242, e também pelo que mais ela poderia pretender fazer, mas pelo que ela concretamente fez, né? Porque não basta ficar só numa elucubração daquilo que seria cometido, ela de fato cometeu o 242, deu parto à lei como próprio. A subtração de incapazes, não o sequestro, vejam, o crime se chama subtração de incapazes, que é um crime menos grave, que é um crime que é elemento de outro crime, entra dentro da conjunção, né, ou seja, da conformação do 242, encaixa-se na sua descrição, é elemento dele e, portanto, dá lugar ao outro crime. Tá? Então, veja, se o fato não constitui elemento de outro crime, é como lesionar alguém muito gravemente a ponto de matá-lo. A lesão corporal entra dentro da conformação do homicídio, sempre. Né? Sempre, não tem como, né? Mesmo que se mate alguém envenenado por alguma substância química, haverá uma lesão, né, física, essa pessoa, a saúde dessa pessoa, mas é muito mais que lesão corporal. É a passagem para, né, o elemento de passagem para crime meio, para o crime fim, que é o homicídio. Então não se mata alguém sem lesionar, né? Seja lá como for, mesmo que psicologicamente, caso o homicídio seja cometido assim, por um susto, uma sugestão, alguma coisa, embora mais raro, né? Geralmente mata-se alguém fisicamente e não só com processos psicológicos, mas é possível também. Então, assim, a lesão, ela seja psicológica ou física, um caminho para o homicídio, o princípio da conjunção. Então, eu não puno pela lesão corporal, né? Nem está escrito isso no crime de lesão, mas ele é um caminho, pelo chamado princípio da conjunção, para a execução do crime de homicídio, né? Crime meio e crime fim. Da mesma maneira, o 249, a subtração, que pode ser praticada por terceiros, alguém que não tem a finalidade de dar ao filho alheio como próprio. E aí nós temos o 242, tá? Mas como muitas vezes acontece de uma pessoa, né, seja homem ou mulher, e muitas vezes a mulher forjando, né, a gravidez,
levar essa criança, subtrair, não sequestrar, ok, pessoal? Esse é o termo correto, subtrair essa criança com a intenção de fazê-la passar por filho natural dela, né, que ela deu à luz, é um caminho para a execução do 242, que é o parto suposto. Então, assim, o crime de parto suposto que tem pena de 2 a 6 anos é muito mais grave, né, até do que o próprio sequestro qualificado, muito mais correto, e o verdadeiro crime fim, ao qual a Cláudia deve ter o seu comportamento subsumido. Tá? Este é o comportamento correto dessa médica, né, que também violou deveres aí inerentes à sua profissão como médica, né, fazendo-se passar por outra pessoa, com todas as facilidades que a profissão proporciona, né, até conhecimentos técnicos que pudessem levar à execução mais fácil do crime, né, conhecimento de onde ela trabalhava, e assim facilmente ela subtraiu essa pequena recém-nascida, que voltou felizmente aos braços dos pais, mas não por vontade própria dela, tá? Então não existe nenhum arrependimento, foi a polícia que levou, não há nada que possa atenuar a sua pena aí, né? Mesmo a motivação não é aquela motivação nobre que eu narrei, né? Do parágrafo 242, ou seja, não é para tirar uma bebê de uma situação de penúria, os pais estão pedindo, né, para que ela pudesse ser levada e assistida por outra família. Os pais nunca pediram isso para ninguém, eles queriam criar a sua própria filha, claro, e ficaram desesperados quando souberam que ela tinha desaparecido. Tá? Então, este foi o Isso é Crime de hoje, o verdadeiro crime dessa médica que foi cometido, né, o parto suposto, e não, né, com a subtração de incapaz, claro que foi um meio, mas ela não vai responder pela subtração, somente pelo parto suposto, e não sequestro de ninguém, tá bom? A bebê não foi sequestrada, ela foi subtraída, e o crime é o crime do 242, parto suposto. Ok, pessoal? Esse foi o Isso é Crime de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante, gostado. Deixem aqui o seu like, compartilhem esse conhecimento, inscrevam-se no canal Professora Gisele Mendes. E nós voltamos proximamente com mais episódios aqui no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima.